À medida em que avança essa farsa, os espectadores podem se esquecer do essencial. Esse julgamento é ilegal. Ele não podia ser feito no Supremo. Eles não têm foro para isso, os acusados. Não houve não houve o devido processo legal, não há. Não houve o direito de ampla defesa. O advogado do general Braga Neto se queixava, né? Mas olha aqui, como é que eu vou defender o meu cliente se eu não tenho acesso a isso aí que está sendo dito pelo acusador? Mas não vamos esquecer da maluquice que um dia vai ser vista com risos, né? Hoje não dá. Tem que ser vista aí com indignação. O mundo vai rir ao saber que no Brasil a Suprema Corte tem um juiz que julga um caso em que ele se apresenta como vítima. Isso não existe. Sobre a insegurança jurídica que está assolando o nosso país. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que não decide mais colegiadamente. Cada ministro virou um tiranete ao seu próprio sabor das suas decisões. Eles não respeitam mais as decisões do plenário e cada um resolveu decidir de acordo com suas próprias convicções jurídicas, morais e pessoais. Esse mesmo teor de conduta vem sendo replicado nos tribunais regionais federais, nos tribunais federais e em todos os órgãos colegiados do nosso país. Por quê? Porque as instituições brasileiras, ainda que algumas delas funcionem, estão se esfrangalhando. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que cada pessoa quer que suas próprias convicções prevaleçam sobre a coletividade, nós perdemos o próprio sentido de democracia que deve estar presente na própria formação do Poder Judiciário. As instituições precisam funcionar e, com isso, o princípio da colegialidade, ou seja, as decisões têm de ser tomadas por todos os ministros em conjunto e não separadamente. Não é cada ministro que define o que vai acontecer ou o que não vai ao sabor de suas convicções. Senão, nós temos aquilo que aconteceu uns dias atrás, de um preso ter a ordem de soltura, daí ter de continuar na prisão, ter a ordem de soltura e ficou quase uma quadrilha jurídica aí que ninguém sabia o que ia acontecer. Nós precisamos de volta ter o funcionamento das instituições no país e todo mundo precisa entender que a coletividade sobrepõe-se a uma individualidade torpe e moralista que só quer se impor sobre os demais. É isso, muito obrigado. Justiça comum e justiça especial. A justiça especial cuida de casos especiais, como justiça do trabalho, eleitoral e militar. Todos os outros casos que não se encaixam em uma dessas três áreas da justiça especial vão para a justiça comum, que é composta pela Justiça Federal e Estadual. A Justiça Federal, como vocês devem imaginar, cuida dos casos que envolvem a União, ou seja, o governo federal. Já todos os outros casos são passados para a Justiça Estadual. Agora vamos ver como funciona mais ou menos por dentro dessas áreas da justiça e prepare-se para ouvir aquelas palavras bonitas. Para visualizarmos melhor, vamos imaginar que você esteja em uma escola e seu colega rouba a sua caneta favorita. Você fala com ele e ele nega ter feito isso. Então, você decide resolver isso com alguém com mais autoridade, a professora. A professora estuda o caso, pensa e no final diz que não foi roubo. Você, não satisfeito com a decisão dela, procura alguém com ainda mais autoridade que ela, o orientador. Pegando o caso, o orientador também estuda e no final ele diz que a caneta é de ninguém.
Aí você fica irritado e acredita que a justiça não foi feita e então apela para alguém com a maior autoridade na escola, a diretora. É normal encontrarmos essa escadinha de autoridade em organizações, e no judiciário não é diferente, mas lá eles chamam de instâncias. Então, resumindo, uma instância é o nível do tribunal em que o conflito é resolvido. Alguns problemas vão para a primeira instância, outros vão para a segunda e outros vão para a terceira. As pessoas julgadas por uma instância também podem pedir um recurso, ou seja, elas podem apelar para uma outra maior. Tudo isso ajuda a organizar os vários casos que eles recebem e também garantir que a decisão tomada seja mais correta. Olhando para a justiça comum, vamos focar na justiça estadual e conhecer as instâncias. Em primeiro grau, ou na primeira instância, nós temos o juiz. Esse juiz trabalha num lugar que se chama vara, e a decisão que ele toma no final é chamada de sentença. Aí, uma pessoa não satisfeita com a decisão do juiz, com a sentença, pode entrar em recurso e apelar para um outro tribunal maior, para eles então julgarem o caso e a decisão tomada pelo juiz. Aí temos o segundo grau, onde o nome das coisas muda um pouco. O lugar dos processos se chama Tribunal de Justiça, onde 3 juízes, que agora são chamados de desembargadores, fazem um julgamento e a decisão deles é chamada de acórdão, ou seja, um acordo entre os 3. Aí, se a pessoa entra em recurso de novo, o julgamento pode ir para 2 lugares diferentes, na terceira instância. Se o assunto for sobre leis federais, ela vai para o Supremo Tribunal de Justiça. E se o assunto for constitucional, ela vai para o Supremo Tribunal Federal. E quem julga nesses tribunais são os ministros. Nas outras justiças, é mais ou menos o mesmo esquema, mas com alguns nomes e circunstâncias diferentes. Mas já deu para vocês entenderem o princípio, lembrando que o que eu falei é bem resumido. Toda essa escadinha e a salada de recursos pode fazer com que processos demorem meses ou até anos. Por isso, muitas vezes vemos no noticiário que um político foi preso muito tempo depois de ter começado o julgamento ou até mesmo de sua primeira sentença. Essa demora alimenta a discussão sobre o momento certo em que as pessoas devem ser presas. Elas devem ser presas assim que elas foram condenadas ou depois que não houver mais recursos disponíveis? Esse assunto foi bastante debatido recentemente e vamos explorar um pouco mais no próximo vídeo. Então fiquem atentos e liguem o botão de notificação. Por enquanto, até a próxima! Mas erguiste a giustizia clava forte, verás que un figlio te una voce alluta, non temi che ci adora proprio amore.